Pessoal, então, boa noite a todos. Bem-vindos à aula 2.2 da disciplina de Tecnologia das Construções 1. E hoje, antes da gente começar, eu queria dar alguns avisos para vocês. Então, ao final dessa aula, nós teremos uma atividade. Essa atividade, ela vale pontos de sala de aula. É uma atividade bem simples, vocês vão ver que vai estar bem tranquilo. Eu vou deixar ela disponível por 48 horas para que vocês preencham e enviem a atividade para mim, para que eu lance no portal de vocês. Para quem chegar atrasado, vocês avisam aí pelo WhatsApp e tal. Eu já deixei o link da atividade lá no AVA, na unidade da aula 2.2, mas eu gostaria que vocês respondessem essa atividade só depois da nossa aula, pode ser? Posso contar com vocês? Pode. Então, tranquilo. Esse modelo de atividade que eu vou passar hoje para vocês vai ser mais ou menos um modelo que eu vou passar na avaliação da semana que vem. Nós faremos uma avaliação online, então está decidido que a avaliação ela vai ser pelo Forms, que é um software da Microsoft, que é gratuito para estudante e tudo mais. Você acha que nem precisa baixar o software, você pode responder até online, por um link que vai estar no portal de vocês, que eu vou enviar para vocês. E é um modelo de avaliação que mesmo que o aluno não esteja na aula presencial, como ele vai ficar disponível aí de 24 a 48 horas, o aluno consegue responder essa avaliação posteriormente. Tudo bem? Sim. Beleza. Tranquilo, então. Vamos lá. Boa noite, Andressa, tá atrasada. Cadê sua prima, Andressa? Eu não sei, professor, que eu tô no Piauí, eu não tô em São Paulo. Eita, mulher, por que tão longe? Ai, professor, infelizmente tive que vir. E eu entrei atrasada porque eu entrei na sala errada, sem querer. Cortou tudo. Você tá conseguindo ouvir bem a gente? Tô. Tá. Eu não consegui te ouvir muito bem, mas estava falando para eles que no final da aula a gente vai ter uma atividade em sala de aula e vai ser o modelo que eu vou utilizar para a semana que vem aplicar uma prova online para vocês, tá bom? Ok. Ô, professor, o senhor vai passar mais ou menos uma revisão hoje, alguma coisa do tipo, é? Hoje eu vou passar um conteúdo bem legal para vocês vão gostar. Tá bom. Todos enxergam meu slide? Sim. Perfeito. Então, na aula de tecnologia das Para mim não construções... tá aparecendo não, professor. Mas alguém está com dificuldade de ver? Para mim também não está aparecendo, não. Vocês estão pelo celular ou pelo computador? Eu estou pelo computador. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou cancelar aqui e vou subir de novo. Consegue enxergar agora? Tô vendo. Sim. Sim? Então pode Sim. acontecer aí um probleminha para subir, mas às vezes é a internet mesmo do aluno que às vezes demora um pouquinho para carregar, mas qualquer coisa vocês pedem para dar uma paradinha. Se vocês quiserem copiar alguma coisa, tal, eu paro, vocês copiam. Essa é uma matéria que pode cair algumas coisas na prova, então se vocês quiserem ir anotando, etc., é sempre bom a participação. Então, caro estudante. Eita, Anderson. Voltei, fui buscar minha esposa no ponto. Então tá certo. Chegou na hora certa, vamos começar agora. Então a aula de hoje é preparando o terreno. E aí numa introdução, caro estudante, nessa sessão trataremos principalmente da etapa de terraplenagem na construção de edifício. Porém, antes de chegarmos lá, é interessante que você tenha uma noção das principais fases de uma construção, para que se possa ter uma visão geral de todo o processo. Pessoal, terraplenagem.
Terraplenagem deixa a terra plena. Não é terraplanagem para deixar a terra plana. De terraplanista já bastam os alienados, né? É terraplenagem, ok? Esse é o termo correto. Então, na execução de obras, nós temos algumas etapas principais. Então, por exemplo, lá no início, nós temos a construção de cercas e tapumes, para que a gente deixe o nosso lote separado ali, deixe ele isolado dos demais, e para indicar que ele também existe uma construção, né, que vai existir uma construção, uma obra. Então, conforme estamos discutindo desde a unidade anterior, os processos iniciais de planejamento de uma construção, segundo o que você acompanhou, envolvem desde a elaboração de projetos, a aprovação desses projetos na prefeitura, que é a aprovação do projeto arquitetônico, ou como a gente chama na engenharia civil também de projeto de edificações, e também da orçamentação, que é uma aula que poucos de vocês assistiram. É uma aula que eu coloquei como parte 3, se eu não me engano, da unidade 1.2, e poucos alunos acessaram. Então, eu gostaria que vocês acessassem todas as aulas que estão disponíveis no AVA, para que vocês tenham a amplitude de toda essa disciplina. Depois de iniciar os trabalhos, depois disso, de aprovar o projeto na prefeitura, elaborar o projeto, aprovar e fazer a orçamentação disso, para que você inicie os trabalhos, a gente monta um canteiro de obras para comprarmos os primeiros materiais. Vocês estão enxergando uma janelinha preta aqui embaixo? Ou não? Eu não. Tá, perfeito. Não. Perfeito. Para comprarmos os primeiros materiais, contratarmos os funcionários e os prestadores de serviço, dentre outros, que são os insumos dos meus serviços, como a gente viu na aula de orçamentação da seção 1.2, ou deveríamos ter visto. Na montagem de um canteiro de obras, que é uma etapa muito importante, só deixa eu aceitar mais um aluno que está entrando, a Jaque. Na montagem de um canteiro de obras, uma etapa muito importante para a garantia de segurança dos que trabalham internamente e dos que passam próximo à obra é a implantação de cercas e tapumes ao longo do seu perímetro. O que é um perímetro, gente? É a distância que nós temos da testada, da fachada, né? Em que nós temos, como que eu posso dizer, o limite do terreno até o passeio público, que é a nossa calçada. Sua importância se deve também à manutenção e organização interna do ambiente, já que facilita o controle das atividades, materiais e pessoas que circulam nas suas dependências. Então, vocês já imaginaram uma obra, por exemplo, sem tapume, a bagunça que seria? Senhorão! Sim! Sim! Gosta sim. Então, a primeira coisa que vocês pensam, se a obra não tem tapume, qual a primeira coisa que vai acontecer? Furto. Furto. Mesmo a obra que tem tapume tem acidente. furto. Exato, acidente também. Mesmo obras que têm tapume já contam com diversas formas aí de crime, de furto, etc. Imagine uma obra sem tapume. E também tem aqueles maníacos que gostam de utilizar o espaço de obras para fazer as suas atividades ilícitas e até sexuais. Então, o tapume numa obra é muito importante para a garantia do controle interno e da segurança de quem passa ali perto da obra, da obra, enfim, né? As construções, de modo geral, elas demandam materiais, equipamentos e ferramentas diversas, muitos dos quais são caros e alugados. As cercas, elas têm a função principal de resguardar esses itens contra eventuais furtos, tanto por partes externas como internas à obra. Então, infelizmente, temos colaboradores que, em muitos casos, podem oferecer risco aos materiais que estão ali também. Adicionalmente, com medidas de reforço de segurança, mantém-se um porteiro durante o expediente para o controle da entrada e saída do pessoal e um vigia após o expediente, no período noturno, para que mantenha esse local seguro. Na fase de acabamento, essa segurança ela poderá sofrer um reforço em função do elevado valor dos materiais e a facilidade... Só um minutinho, gente, por favor. Só um instante.
Desculpa a intervenção, pessoal. Onde nós estávamos? Aqui, né? Aqui? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Isso. Acho que essa segurança poderá sofrer um reforço. Tá, então, adicionalmente, como medida de reforço de segurança, a gente mantém um vigia no noturno, né, e um porteiro no período de dia. Na fase de acabamento, essa segurança poderá sofrer um reforço em função do elevado valor dos materiais e da facilidade de transporte de alguns itens, tais como as torneiras. Então, na fase de acabamentos, em que a gente precisa fazer o piso frio, pelo menos para ter o habite-se, colocar as louças sanitárias, os pontos hidrossanitários, é uma fase que pode ter mais furtos ainda, porque são peças menores e de um valor mais elevado. Então, você tem que reforçar a segurança. Se você puder, até no seu canteiro de obras, incluir questões de segurança como câmeras, enfim, é muito bom. O tapume ou cerca da obra deve constar no projeto de canteiro, com a descrição do material que deve ser feito, e os tapumes podem ser feitos de madeira compensada, placas de concreto pré-moldado, chapas galvanizadas, e no projeto também deve conter as descrições dos portões, separados para entrada de pessoas e veículos com identificação. Nele fica fixada a placa com os dados do empreendimento. Então, no portão da sua obra, ou ali na fachada da sua obra, você tem que ter uma placa de identificação e você tem que ter portões separados para pessoas e para veículos, porque imagina só se as pessoas transitam ali para a entrada e saída da obra do mesmo portão dos veículos. Aí você tem veículos que são extremamente grandes, que oferecem risco à vida dessas pessoas, e por isso nós temos que ter portões separados. Aqui nós temos duas imagens, são dois tipos de tapume diferentes. O primeiro tipo de tapume é um tapume de madeira compensada, né, esse mais rosinha que a gente vê, e do outro lado nós temos um tapume de concreto. Pessoal, qual que é a vantagem e a desvantagem do tapume de madeira compensada? É mais barato, é mais fácil de instalar, as vantagens, né? Só que é menos robusto, né? Exato, ele é mais leve, Degradação é mais mais barato. rápida, né? Perfeito, degradação. Qual é o tipo de fator que leva à degradação completa desse tipo de material? As intempéries do tempo, né? Chuva, sol. Perfeito. Esse material pode empenar e você vai ter que ficar trocando ao longo do tempo, né? E ele pode, de repente, não ser uma proteção ideal aí para o isolamento de uma obra. Do outro lado, nós temos um tapume de concreto pré-moldado. Qual que é a vantagem e desvantagem dele? Todo mundo junto, eu não consigo ouvir. Eu acho que a vantagem é não sofrer com o tempo, ser mais resistente. Eu acho que a principal desvantagem, além do custo elevado, a montagem e desmontagem, um tempo, eu acho que deve ser essas as principais desvantagens. Isso, a desvantagem é que ele é um material bem mais caro, né? Você tem que fazer todo um projeto bem elaborado, com dimensionamento das peças, para que venham as peças todas em conformidade, para que você tenha um encaixe entre essas peças, né? A desvantagem também é o custo da mão de obra, que não é tão barata quanto a do tapume, que é só fazer uma fixação, mas a vantagem é que ele vai proteger muito mais a sua obra. E além desses dois tipos de tapume, nós temos o de aço galvanizado, né? O de aço galvanizado, ele tem as placas um pouco maiores, ele também tem uma proteção muito boa, ele é bem mais resistente do que a madeira. Em contrapartida, ele é um material que aquece bastante, ele tem um custo elevado também, mas ele também é uma opção de tapume. E aí vem a placa de obra. Então, a placa de obra é um elemento obrigatório na identificação do empreendimento, bem como de seus responsáveis. Segundo a resolução do CONFEA
250 de 1977, lembrando que o CONFEA ele pode ser deliberativo. O CONFEA, como ele é um órgão com autonomia administrativa, ele pode deliberar. Tá? Então, essa resolução ela tem poder, entre aspas, de lei para que seja cumprido. As placas elas devem conter, dentre outras especificações, nome dos autores do projeto e dos responsáveis técnicos pela execução da obra e seus respectivos conselhos de classe competentes. Então, antes que a gente coloque tudo que tem que ter na obra, eu coloquei aqui uma imagem que fala de uma lei federal, que fala sobre a placa que deve ser colocada na construção civil. Está na Lei Federal 5.194, de 66, e ela é uma obrigação legal e deve ser vista de uma forma que a altura dos olhos consiga enxergá-la. É um instrumento valioso, tanto para a valorização do empreendimento, quanto para a divulgação profissional. Isso garante que a população vizinha, a população do entorno, tenha um respaldo que existe um responsável técnico ali. Então, além do nome dos autores do projeto e de quem vai executar a obra, né, e seus respectivos números de conselho, nós temos que especificar a atividade pela qual cada um desses profissionais é responsável e o nome da empresa responsável pela execução da obra junto com o registro dessa empresa no conselho. Então, por exemplo, você vê uma construção de uma linha do metrô. Você vai ter o responsável pelo projeto daquele trecho, o responsável técnico pela execução, e se você tiver mais de um profissional pelo projeto ou pela execução, você tem que colocar quais são as responsabilidades dele ali. Se é o trecho viário, se é a parada de ônibus, se é a comunicação visual, enfim, o que ele é responsável. Então, se você está fazendo um empreendimento de uma edificação, é responsável pelo projeto da edificação, o projeto arquitetônico, responsável pela execução da obra, e o nome e o registro da pessoa. Além do nome e número de registro, a gente precisa acrescentar também o documento de responsabilidade técnica, que é a ART para nós engenheiros, que é a anotação de responsabilidade técnica. As anotações de responsabilidade técnica devem estar na placa também. Se for uma obra que precisa fazer uma intervenção urbana, seja uma construção de edificação ou qualquer outro tipo de construção, em alguns municípios você precisa de alvará de construção também, como a gente já viu anteriormente. O número desse alvará deve constar na placa de obra. Então, se você tem um alvará de construção, tanto para reforma, para ampliação ou para, enfim, demolição, esse número de alvará também tem que constar na obra para que o fiscal da prefeitura, do Poder Municipal, olhe a obra e tenha respaldo também que aquilo foi aprovado pela prefeitura. Aqui a gente tem mais ou menos o modelo padrão, né, de uma placa de obra. Eu coloquei ela de 1 metro de altura e 1,5 metro de largura, para a gente não ultrapassar os limites de comunicação visual da Lei da Cidade Limpa aqui de São Paulo, por exemplo. E aí em cima, atividade técnica, o título, o nome do responsável técnico e o número do CREA dele. Então, se é projeto, é projeto. Se é um projeto só de fundação, projeto de fundação. O projeto, quem é o profissional e o CREA dele. E junto com isso, a ART. Projeto arquitetônico, o responsável pelo projeto, o número do CREA ou do CAL, e também a ART ou a RRT, que é no caso do registro de responsabilidade técnica do CAL. O que eu tenho que ter de obrigatório nessa placa? O nome da empresa que é registrada no CREA e o número de registro dela do CREA, e o nome do responsável técnico, tanto pela execução quanto pelo projeto. Se tiver mais de um autor do projeto, quais autores são e todos os dados dele. E o que a gente sugere? Que inclua o endereço da obra e serviço, então aqui é rua tal, número tal, o nome do proprietário ou do contratante, se o proprietário for uma pessoa física, o nome dele, se for uma empresa, o nome da empresa, ou se for por exemplo, o Poder Municipal, proprietário, Prefeitura do município de São Paulo. O número da RT, na verdade, isso não é só sugerido, isso é obrigatório, que tenha na placa, tá? Essa placa está um pouco desatualizada. E o número do alvará, que deve constar de acordo com o tipo de situação que você vai fazer. Tem serviços que você não precisa fazer um pedido de alvará. Por exemplo, você vai fazer uma pintura na fachada. Como você não altera a área construída e os índices urbanos, é só uma reforma na fachada. Claro, se for um trabalho em altura, etc., existe toda uma legislação que você vai precisar de um alvará especial. Mas
uma pintura de fachada comum, uma edificação baixa, você não necessariamente precisa de uma autorização da prefeitura porque você não está mexendo em índice urbano, então não precisa de número de alvará. Mas se você está fazendo uma ampliação ou uma construção do zero, você precisa do número do alvará ali. Uma preocupação que se deve ter com relação à localização dos portões dos veículos é que deve-se atentar quanto à disposição do local de armazenamento. Caso o caminhão vá atender o canteiro, a fim de evitar excesso de manobras, é importante levar em conta a presença de obstáculos no passeio que impeçam ou dificultem a entrada de veículos e ainda escolher, quando possível, a entrada pela rua menos movimentada. Depois da etapa de organização do canteiro, materiais e pessoal, pode-se iniciar tranquilamente uma obra. Então, imaginem assim, você tem um terreno, por exemplo, que ele tem uma fachada para radial leste, uma avenida super movimentada. Se você tem a opção de fazer entrada nessa obra pela rua lateral, se tem testado para alguma outra rua, escolha essa rua menos movimentada, para que você não tenha tantos problemas e complicações com quem passa ali no passeio público. Aqui eu coloquei uma ilustração. Felipe, desculpa, 2 slides atrás a respeito da placa. Isso não quer dizer que uma obra tem necessariamente que ser feita por uma pessoa jurídica. Eu quero dizer porque você está colocando que é obrigatório o número da minha empresa, registrada no CREA e tudo mais. Quer dizer, eu como engenheiro autônomo não posso, certo? Veja bem, ser autônomo não significa estar em conformidade com as políticas públicas do município. Na Prefeitura de São Paulo, o engenheiro, para ele atuar na Prefeitura de São Paulo, ele tem que fazer um registro na própria Prefeitura. Quando ele faz isso, a Prefeitura pede uma série de dados para que ele faça tipo de atuação. Se você vai ser responsável por grandes obras ou construção do zero, o ideal é que você não seja uma pessoa física, porque os valores extrapolam aquilo que você pode declarar como pessoa física. Então, necessariamente, você tem que ter uma empresa, e essa empresa, como é prestadora de serviço de engenharia ou de arquitetura, deve ser registrada também no Conselho de Classe. Ok, vamos saber. Sim. Por exemplo, vamos supor, na parte de elétrica, você vai fazer só uma manutenção elétrica. Não necessariamente você precisa ser uma pessoa jurídica e não necessariamente você precisa de uma placa de obra porque é um serviço efêmero, é um serviço rápido. Mas se você vai fazer uma instalação de grande porte em uma edificação, você precisa necessariamente indicar quem é o responsável e qual a empresa que é responsável também com o registro no conselho. Perfeito. Aqui, nossa, assim, tá pelo menos aqui na região, em Embu, por exemplo, Embu das Artes, que principalmente no centro ali, que é bem visado, né? Eu me recordo de ter visto nome de empresa, nome do arquiteto é engenheiro, sim, né? Assim, mas nome de empresa, mas talvez seja uma particularidade da cidade, né? Não sei. Pode ser. Nesses casos, a maior probabilidade é que os profissionais que prestam esse tipo de serviço na região, em pequenas cidades, acabam optando pela informalidade, pela falta de fiscalização no município. Então, de repente, se você analisar essas obras, se não tiver o número do alvará, você pode desconfiar, porque pode ser que aquela obra ela não tenha sido aprovada pelo Poder Municipal. Perfeito, entendi. Ok, obrigado. Então, aqui eu trouxe uma ilustração. Do lado esquerdo, a gente tem aí um guindaste. Na parte achurada seria a projeção da edificação. Do lado de cima, nós temos a entrada de veículos ali próximo ao canteiro e de como isso se comporta na entrada do canteiro. E do lado direito eu trouxe ali uma problemática, um caminhão de concreto, uma betoneira, né, um caminhão betoneira, e aí profissionais ali circulando próximo, causando algum tipo de risco, de repente, se ele precisar se movimentar. É importante destacar que, bem antes do início das atividades, ainda na fase da viabilização do empreendimento, foi realizada uma investigação do solo. A técnica mais comum é a do SPT, que é o Standard Penetration Test, conhecida também como sondagem de simples reconhecimento ou sondagem à percussão. Isso vocês estão vendo em mecânica do solo, certo? Sim, a gente viu várias vezes. Então, essa sondagem, ela permite conhecer as resistências e as características de cada camada do solo, à medida que o amostrador penetra o solo impulsionado por golpes normatizados, que são golpes de acordo com a norma de SPT.
Por meio dessa técnica é diagnosticado também o nível da água, fator determinante na escolha do método construtivo das estruturas e da fundação, e o SPT será melhor explicado quando tratarmos os temas de fundações. No momento de viabilização do empreendimento, realizou-se também um levantamento topográfico do lote, né, que você quer conhecimento. Para conhecimento do profissional que elaborou o projeto arquitetônico, ou projeto de edificações, como a gente chama. Pois ele precisou levar em conta a declividade do terreno para dimensionar a edificação, considerando o volume de terra que precisa ser movimentado. Esse movimento inclui dados da sondagem, tais como o nível da água, e essas informações são imprescindíveis para projetistas das fundações e contenções do terreno. Então, quando a gente está falando do estudo topográfico, não é só do dimensionamento do terreno, né? Então, quando a gente faz estudo topográfico e investigação do solo, a gente traz dados para que o profissional do projeto ele saiba onde ele vai fazer cortes de solo ou aterramentos conforme a necessidade. Ao se iniciar a obra, após a montagem do canteiro, tem início a terraplenagem, que será explorada mais detalhadamente à frente. Posteriormente, é realizada a marcação dos pontos referenciais da edificação, também chamados de locação de obra. Esses serviços costumam ser nomeados na planilha orçamentária como serviços preliminares. O que isso significa? Lá, quando você tiver terminou o projeto e vai fazer a planilha orçamentária, você vai ter desde os serviços preliminares, que são os primeiros serviços a serem executados no local, vai ter estrutura, superestrutura, vedação, cobertura, instalações prediais, elétricas, hidráulicas, enfim, todos esses serviços eles são colocados em pequenas partes, digamos assim. Os serviços até a locação de obra, eles são chamados de serviços preliminares. Então, desde movimentação do solo, demolição de alguma coisa existente que tem ali, até a locação da obra, são serviços preliminares. Porém, antes de se retirar a terra de um lote, é extremamente importante garantir a estabilidade dos lotes vizinhos e encostas, já que, com a movimentação da terra, as partes mais altas podem perder estabilidade e se deslocar. Para evitar essa situação, realiza-se contenção de estruturas vizinhas e encostas de terra, sempre que no nível do empreendimento for menor a elas. Esse serviço também é executado mediante projeto, feito por um calculista especializado em estabilidade de solos, normalmente o mesmo profissional que projeta estruturas da fundação. Eu trouxe uma imagem aqui para a gente entender um pouquinho. Se o nosso solo é mais baixo que o solo do vizinho, necessariamente eu preciso fazer algum tipo de contenção para que o solo dele não se movimente para o meu terreno, para que não tenha problemas nem na edificação dele e nem na minha. E trouxe aqui uma imagem de um acidente que aconteceu porque ainda não tinha estabilidade no solo do vizinho, porque, como vocês podem ter visto, lá no fundo da imagem até existe algum tipo de contenção, mas ela não foi feita até a linha que tinha continuando, e aí esse solo cedeu, causando um acidente, aí vários carros entrando em buraco, foi um colapso geral ali, né? Porque não tinha contenção. Quando se alcança a cota desejada para o pavimento inicial, procede-se, à execução das estruturas da fundação. Então, se você chegou na cota que você quer iniciar a sua edificação, você pode começar a sua estrutura de fundação, que sustenta a edificação no solo, transmitindo os esforços do prédio para o solo. Vocês estão tendo já alguma matéria de teoria das estruturas? Não que eu saiba. Tá, então quando a gente fala de transmissão de esforços, é o seguinte: sua edificação ela vai ter um esqueleto. Como a gente tem nosso esqueleto humano, sua edificação tem um esqueleto, que é a estrutura dela, que pode ser feita tanto de concreto, de madeira, de metal, enfim, de vários elementos. Essa estrutura ela recebe todos os esforços, elas transmitem os esforços para a sua fundação. E a sua fundação vai transmitir os esforços para o solo, a fim de que aqueles esforços ali encontrem estabilidade. Então, com a finalização da fundação, executam-se os elementos estruturais do prédio, que são os elementos de superestrutura, que a gente chama, que são lajes, pilares e vigas, por exemplo. Existem diversos métodos construtivos para a estruturação de uma edificação, tais como concreto armado, moldado em loco, pré-moldado ou protendido, alvenaria estrutural, aço, madeira, etc. Eu separei aqui para vocês alguns modelos de estruturas de concreto, madeira e aço. Então, a estrutura de concreto é convencional e é adorada pelos engenheiros, né? Não sei por quê.
não tem curvas, não tem grandes vãos, enfim. É uma estrutura que a gente olha o prédio e fala assim, esse prédio foi um engenheiro que construiu, um engenheiro preguiçoso, brincando. Porque geralmente quando vem um projeto de arquitetura mais elaborado, os projetos eles não são tão perfeitos assim, com alinhamentos tão perfeitos dessa forma, né? Existem várias maneiras de fazer o cálculo disso, enfim, que dá um super trabalho na engenharia. Mas aí a gente tem essa estrutura que é a estrutura convencional aí de concreto pré-moldado, não, concreto pré-moldado, porque as peças são pré-moldadas. Mas ele é armado. Aí eu trouxe também um exemplo de estrutura de madeira, né? Claro que a gente não vai pegar uma madeira do nosso quintal, etc., para fazer uma edificação. Essas madeiras, elas têm todo um tipo de tratamento, elas são, enfim, levadas a estufas para tirar toda a umidade, depois elas passam por tratamento para que elas tenham resistência, elas não podem ter nós. Tem uma série de indicadores de tipo de material que você pode utilizar que você analisa na matéria de construção civil. E aqui eu trouxe um exemplo de aplicação dessa estrutura de madeira. Como vocês podem ver, os pilares eles se conectam às vigas de uma forma não convencional. Aí você tem vários tipos de formas abobodados, de uma cobertura que não é convencional, mas que forma ali todo um projeto arquitetônico que ao olhar a gente tem aquele impacto, né? Queria que vocês comentassem para mim o que vocês acharam desse estilo de modelo de construção. Mais uma dúvida. No caso da madeira, consegue construir a mesma resistência do concreto ou são construções diferentes? A madeira pode alcançar até uma resistência maior do que a do concreto, dependendo do tipo de madeira e tipo de concreto. Isso vai de uma análise que deve ser feita por um especialista no material, com material adequado também, mas ela é super resistente sim. Pessoal, eu vou pedir só um minutinho que eu vou precisar desligar o microfone aqui, mas é um minutinho mesmo, eu já venho, tá? Deixa eu te perguntar aí, aproveitar que ele está ausente, o teste aí, um trabalho que ele pediu, vai ser entregue aquele exercício que ele passou? Você está falando do exercício de que matéria? De topologia? Isso. Eu acho que não, ele só tinha falado que era para fazer, não me recordo de ter falado que era para entregar, não. Desculpa, galera, eu voltei. Então... Eu dúvida, professor. O exercício não tem nada para entregar para você, não, tanto dessa matéria quanto de topografia, não, né? Ainda não. Tá, beleza, valeu. Vai ter no final da aula. E aqui eu trouxe um exemplo de estruturas metálicas. Essa é a estação ACD Servidor, da linha Lilás, é uma linha nova. O metrô que construiu, mas quem administra é a Via Mobilidade, se eu não me engano. E como vocês podem ver, esse reflexo de casca que foi construído, a estrutura é toda metálica e o revestimento que fez a cobertura disso tudo foi o vidro, né? Mas para vocês terem uma noção do que você pode fazer com metal também. E aí aqui eu trouxe mais duas situações. Do lado esquerdo a gente tem até a estrutura das escadas solantes de concreto, mas não era isso que eu queria que vocês analisassem. Eu queria que vocês analisassem a cobertura, que foi feita também metálica com vidro, que deu total claridade para o ambiente, total iluminação. Ficou super legal. Isso daqui é na estação Vila Prudente. Do lado direito a gente tem a FATEC Tatuapé, que é um ícone assim na Zona Leste. Quem passa pela radial vê ela automaticamente. Hoje a estrutura está um pouquinho degradada, porque a pintura ela não foi, enfim, feita com prevenção, mas mesmo estando degradada, a forma da faculdade é bem legal. É uma estrutura metálica também que é bem vista aqui na radial. Existe também uma grande variedade de métodos construtivos para as fundações de uma edificação. Elas se dividem em rasas e profundas, conforme as características do solo e o porte da construção. Após a conclusão dos elementos estruturais, executam-se os elementos de vedação, seja de alvenaria de blocos, drywall, etc., e a cobertura da edificação, que é o concreto armado, o telhado, etc. Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como se comporta
alvenaria de vedação em relação à estrutura de concreto armado. Então, como vocês podem ver, a armadura que está na vertical são armaduras de pilar. Do lado da armadura, bem no centro da imagem, nós temos uma espala, que é uma espécie de moldura para a porta, né, para a esquadria. Nós temos a alvenaria em cima da primeira viga baldrame, que está na parte de baixo. Na janela, se vocês separarem, nós temos 2 tipos de coluninhas que elas passam um pouco do limite da janela, que a gente chama de verga na parte de cima e contraverga na parte de baixo. As escoras que estão na janela são madeiras que a gente coloca para dar suporte para a caixaria de madeira que vai ser o berço ali da estrutura. E as colunas que nós chamamos de pilares, que ainda não foram concretadas. Isso é bem ilustrativo. Aqui nós temos a vedação feita por drywall. Então, de um lado, nós temos ali só a vedação de um ambiente comum, a estrutura já pré-montada de metal e as placas sendo fixadas na estrutura. E do lado direito, nós temos, parece que entre as placas, entre os 2 lados das placas, nós temos ali, parece que uma espécie de espuma, alguma coisa de vedação acústica, que também pode ser incluída nesse sistema para melhorar a capacidade acústica do ambiente, e térmica também. Nesse momento, acontece simultaneamente, nesse momento, acontece simultaneamente o início da infraestrutura para instalações hidrossanitárias elétricas, que são as instalações prediais, bem como a lógica e a telefonia. Esses serviços iniciam praticamente junto com o começo da construção, já que desde a etapa da fundação são deixadas infraestruturas para o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que é o SPDA. E ao longo da estrutura da vedação, devem ser posicionadas tubulações de passagem para cabos de instalações elétricas, por exemplo, e deixadas as previsões de passagem de shafts de inspeção. A conclusão desses sistemas apenas se dá ao término da obra com a instalação dos acabamentos hidráulicos e elétricos. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo disso, entre a alvenaria, passando ali os condutores elétricos, né, para que a gente passe, os conduítes elétricos para que a gente passe condutores, e aqui no canto um shaft hidráulico, onde a gente vê aqui onde vem a tubulação, depois ela vai ser escondida com forro de gesso convencional, de onde vem essa tubulação e para onde ela vai. Então esse shaft aqui de manutenção, que depois tem uma manutenção nesses sistemas caso for necessário. Então isso aqui é bem explicativo. Se vocês notarem, isso parece ser uma estrutura, a própria estrutura, como que eu posso usar o termo? A gente fugiu da minha cabeça. A própria alvenaria estrutural. Isso, fugiu da minha cabeça, mas voltou agora. Porque a gente não está vendo vigas aqui nas extremidades e apenas a laje já indicada, né? Uma importante etapa da construção de uma edificação é a impermeabilização, que garante estanqueidade dos sistemas contra a água. Por exemplo, a execução de uma piscina deve-se, logo após a conclusão da estrutura, regularizar a superfície e aplicar o sistema de impermeabilização, tal como uma manta asfáltica. Em seguida, a mesma é protegida por uma camada de argamassa e o revestimento pode ser aplicado. Nas áreas molhadas das residências, faz necessário também a aplicação dessas barreiras impermeabilizantes nos pisos e paredes antes da instalação dos revestimentos. Outro exemplo desse sistema de impermeabilização são as argamassas poliméricas aplicadas em forma de tinta. Essas argamassas poliméricas, gente, para ser honesto, elas não funcionam, porque a nossa edificação, ela nunca está estática, ela sempre está dinâmica. Por mais que a gente enxergue ela a olho nu estática, ela tem uma trepidação natural. E esse tipo de material é muito fino, então em algum momento ele pode se romper, se rachar, ter uma fissura, e esse material ele não vai fazer a função de impermeabilização que antes ele tinha, né? Mas existem vários aditivos, por exemplo, que se pode colocar em uma fundação, em que você consegue evitar que a água do solo seja filtrada pela edificação e que transporte isso para as paredes. Então, você pode fazer uma adição de impermeabilizantes no próprio concreto, para que esse concreto seja impermeável. Assim que as alvenarias são rebocadas, quando for o caso, são instaladas as esquadrias, janelas e portas.
Os tipos mais comuns são as esquadrias metálicas ou de madeira, que são as mais padronizadas. Mas está se popularizando no mercado as esquadrias plásticas, que são feitas de PVC, que são uma alternativa para construção civil, já que são recicláveis, enfim, e elas são bem mais baratas que as de alumínio e têm uma estética bastante semelhante. Claro que não é a mesma coisa, mas enfim. Aqui a gente tem uma ideia da alvenaria crua, né? A primeira fase do chapisco, de como fica essa alvenaria, o emboço após o chapisco e, por último, o reboco. Se a gente olhar na imagem à direita, é a mesma coisa, a gente vai ver a diferença disso conforme a espessura desse revestimento. Tem profissionais que já fazem o chapisco e já bate o reboco sem fazer o embolso, mas aí vai ser de acordo com a tecnologia adotada em cada execução. Tá? O ideal é que seja feita as 3 etapas para que você tenha uma impermeabilização realmente dessa alvenaria interessante. Aqui nós temos exemplos de esquadrias de madeira, né? Uma parte externa, como ela se mostra, e a parte interna. Fala para mim quais são os benefícios e os malefícios da madeira, gente, nas esquadrias. Benefício, acredito que seja beleza, estética. Agora, Perfeito. mas eu acho muito louco, mas o tempo em si arregaça com ela, né? Custo, Sim, manutenção é terrível a manutenção. Eu ouvi dizer que é bom passar óleo, óleo queimado, não sei se é verdade, ou então aquela verniz. Verniz, sim. Esse tipo de esquadria, ela pode ter uma retração e uma dilatação de acordo com a temperatura e as condições de umidificação, de umidade. Esse tipo de esquadria, ele pode sofrer alteração no volume, e aí você pode ter problemas para abrir, para fechar, às vezes a porta não fecha direito, não abre direito por conta dessa dilatação e dessa refração do material, mas esteticamente muito bonita, né? Se você sempre mantiver ela com um verniz adequado, você vai ter uma alvenaria muito bonita para sua edificação, que vai dar um poder assim visual para ela bastante diferente. Mas o ruim é a manutenção mesmo, que tem que ser feita preventivamente. Cuidando direitinho para durar, assim, não vai durar para sempre, lógico, mas cuidar, fazer os cuidados corretos. Dura aproximadamente quanto tempo, madeira? Se você tem uma condição favorável, aí você pode ficar até 2 anos sem passar um verniz. Mas isso não significa que essa madeira não vai dilatar e não vai retrair. Depende muito da condição térmica do local e da condição também... Só um minutinho. Desculpa. Você tem até 2 anos aí de manutenção preventiva para que você faça de novo a manutenção da pintura dela, para que não se desgaste. Mas enquanto a dilatação e a retração vai depender muito da condição ambiental. Nós temos também as esquadrias metálicas. Do lado esquerdo eu deixei as esquadrias brancas, para a gente ver que elas podem ter várias cores também, assim como aquela Fatec que eu mostrei tinha cor vermelha, por exemplo, no metal, não tem problema nenhum, desde que a pintura seja adequada ao tipo de material. Então, tem uma pintura específica para cada tipo de material, inclusive para o material metálico, né? Do lado esquerdo, então, a gente olha aí as esquadrias brancas, que, ao meu ver, até são bonitas também, e do lado direito, as esquadrias pretas, que deixam o vidro um pouco mais aparente, né? Deixa o ambiente um pouco mais aberto ali também. E como uma nova alternativa, eu trouxe para vocês as esquadrias de PVC. Então, se vocês olharem, aparentemente elas são bem próximas ao alumínio. Claro que elas não têm toda a sofisticação do alumínio, mas elas também são uma opção barata aí da construção, principalmente em edificações de interesse social. No caso das áreas comuns, de prédio ou condomínios, tais como jardim, quadra, é necessário executar também as mesmas etapas anteriores da edificação. Para o jardim, por exemplo, demanda-se a construção de uma infraestrutura de irrigação realizada com
concomitância com a instalação hidráulica comum. Depois disso, planta-se as mudas da vegetação escolhidas no projeto de paisagismo. Então, o jardim não é composto apenas de planta, existe um projeto de irrigação ali também que vai fazer a manutenção desse jardim. E aqui eu trouxe para vocês algumas imagens só para a gente ilustrar como o jardim, como o paisagismo, ele valoriza o ambiente, né? Mas que existe uma estrutura ali para fazer a irrigação disso tudo. Nesse momento, iniciam-se os revestimentos das paredes, do piso, bem como fachadas, que podem ser em materiais cerâmicos, como porcelanato, por exemplo, né? A gente classifica ele como material que tem ali algumas propriedades parecidas com a cerâmica. As pedras naturais, que são granitos e mármores, dentre outros, e também tem pedras artificiais, como silestone, por exemplo, que a gente vai ver em uma imagem, e pinturas externas e internas, além de papéis de paredes, pisos laminados e a marcenaria também. Então, nesse caso, eu trouxe duas fachadas para vocês darem uma olhada, para vocês tentarem identificar os materiais que tem nelas também. O que vocês acharam dessas fachadas? A da direita parece a fachada da minha casa. Legal. Você que desenhou? Não. Piadista. Mas é bonito. Mas o que valoriza essa fachada, por exemplo? Com certeza são as partes que são simétricas, né? A volumetria? Geometria dela. Essa volumetria diferente dá uma valorizada, né? O que mais? Acho que esses cortes e relevos assim na fachada eu achei bem legal. Nos materiais? Isso. Bacana também. Se vocês notarem, tem ponto de iluminação, tanto na fachada da direita quanto da esquerda, em cima das esquadrias. Existe, em algum momento, um pouco de paisagismo, seja em pequenas ou grandes dimensões. Os materiais, eles têm volumetria, além da forma que tem volumetria. Então, tudo isso enriquece a sua fachada. Guardem essas fachadas para fazer um projeto arquitetônico comigo, hein? E aí a gente vem, por exemplo, com os pisos. Nesse caso, pode ser um piso de tábua, pode ser até um piso laminado que imita madeira, né, por ser tão bem executado. Tem uma porta ali no fundo também, que é uma porta bastante grande. Os revestimentos de rodapé também já estão prontos, os de parede. Se a gente observar, o teto também já está ficando pronto, a iluminação. Do lado esquerdo, a gente tem algum material ali na parede, pode até ser um papel de parede que também valorizou. Então, de acordo com os materiais que você usa e com a padronagem deles no ambiente, você também valoriza bastante o ambiente. Aqui eu trouxe alguns elementos de revestimento, por exemplo, que a gente pode usar. A gente tem piso vinílico na parte esquerda de baixo, que são espécies de vinil mesmo, que são placas que têm uma impressão muito bem feita, em 3 dimensões. Às vezes eles têm até algum tipo de relevo para ter atrito na superfície. Temos canjiquinhos de várias formas na parte de cima. A gente tem piso de taco ali no meio, fazendo uma forma diferenciada de paginação. E do lado direito a gente tem algumas pedras naturais que podem ser utilizadas nas áreas externas, enfim, para fazer uma parede um pouco mais robusta, ou para fazer algum tipo de chão, utilizando esse material ou muro, enfim. E um ambiente interno. Nesse ambiente interno, quais são os revestimentos que vocês enxergam? Tudo isso de revestimento? Piso régua. Piso régua, o que mais? Esse piso está imitando que tipo de material? Madeira. Vocês estão enxergando ele mais bege ou mais acinzentado? Mais acinzentado. Então, ele não parece um pouco também, um pouco do concreto? Parece bastante. Parece também, né? Mas pode ser um piso régua. A gente tem os revestimentos de pedra também, que são pedras artificiais, que são pedras que são, enfim, comercializadas também para esse tipo de ocasião. A pedra ela não está revestindo apenas a bancada, a parte de cima, mas ela está revestindo as laterais também dessa ilha e a parte do fundo da ilha.
fazendo toda uma estrutura ali de pedra, deixando o ambiente meio brutalista, assim, né? Mas ele não é brutalista porque tem outros materiais que não tornam brutalista, que são materiais mais refinados. Por exemplo, as portas dos armários e das gavetas, as frentes dos armários, elas são de madeira. Tem puxadores ali metálicos que tem uma cor mais cobre, combinando com a panela, enfim. É só uma questão de materiais nesse ambiente, de como o mesmo ambiente pode ser... como que eu posso usar uma palavra? Ele pode ter vida de uma forma diferente um do outro, mesmo sendo o mesmo espaço. Como você vai ambientar isso? Aqui a gente tem uma outra proposta. Então, olha como essa cozinha já era um pouco mais escura, olha como essa é um pouco mais clara. Essa já tem as esquadrias de madeira lá no fundo, dando mais amplitude para a iluminação. Tem ali uma ilha central, mas que além da pedra tem um pouco de madeira, fazendo uma padronagem parecida com a padronagem da parede, né, perto do vão ali da pia. Já é um ambiente diferente, mas o piso a gente vê que pode ser um porcelanato também, porque as medidas de afastamento das placas são bem pequenas, as placas são grandes, enfim, a gente tem um outro tipo de ambientação. E nesse momento, a gente conclui os serviços de acabamento. Então, a gente instala os vidros, a gente faz as pinturas internas e externas, a gente faz a instalação de acabamentos de elétrica e hidráulica e, enfim, todas as instalações devem ser feitas. Então, nas sessões anteriores, você conheceu a importância do ABITSE. Lembra do ABITSE? Por que ele é emitido? O que significa o ABITSE? Quem lembra o que era ABITSE? É um documento emitido pela prefeitura que vai visar se a obra foi concluída conforme o projeto e dando é um documento que você pode habitar a casa, digamos assim, né? Não que você não vá habitar, né? Mas perfeitamente, é um documento de conclusão de obra, que depois você averba no cartório de imóveis, enfim. Então ele é um documento emitido pelo município após uma visita da obra concluída, para a conferência, para saber se a obra respeitou o projeto aprovado na prefeitura. Com a conclusão da obra, o gestor solicita à administração do município a visita do local para a realização dessa conferência. Com a obtenção da BITSE, procede-se a baixa da obra junto à prefeitura, então você dá ela como concluída, inclusive você dá baixa no seu RT do CREA, e trata-se de um comunicado que a construção foi concluída e o empreendimento está em fase de entrega ao proprietário. E aí a gente entra no assunto que vai ser o assunto dessa disciplina na aula de hoje, depois aí de quase uma hora de aula, que é a terraplenagem e a destinação do entulho. Então, realiza-se a terraplenagem no lote para adequá-lo ao que o projetista estabeleceu no projeto de edificação, removendo terra onde há excesso e alocando-a onde ela é necessária. Ou seja, se você tiver movimentação de solo, é nesse momento de terraplenagem que essa movimentação vai ser feita, tanto para retirar quanto para incluir. Esse processo envolve escavação, corte, aterro e transporte de material excedente para um bota-fora ou empréstimo de terra. Quando a gente fala de bota-fora, a terra que vai ser destinada para fora do terreno, empréstimo de terra quando a gente compra solo para fazer aterramento. Sempre que se retira a terra do lote, destina-se esse material a um bota-fora, devidamente registrado pela prefeitura. Em alguns casos, porém, acontece o oposto. O projeto demanda o acréscimo de terra. Volta. Em alguns casos, porém, acontece o oposto, o projeto demanda um acréscimo de terra com a necessidade de obtenção desse material de um fornecedor próximo ou de um bota-fora próximo que tem esse material para te fornecer. O projeto de terraplanagem é a movimentação de terra elaborada a partir do levantamento planialtimétrico realizado por profissional da topografia e das cotas desejadas, função do projeto arquitetônico. O projetista de terraplenagem, nossa, hoje estou trava-língua total aqui. O projetista de terraplenagem leva em conta a dificuldade para a extração do material, segundo as informações disponíveis no relatório da sondagem. Então, a sondagem de um solo é o processo realizado antes da elaboração dos projetos para conhecimento das características do solo, tais como o tipo do solo, a resistência, o nível do lençol freático, etc.
Essas informações auxiliam o projetista na escolha do tipo de fundação de edificação, para que ele escolha o melhor método de corte no solo também. E influenciam diretamente a viabilidade do empreendimento, e esse assunto será discutido mais detalhadamente nas próximas sessões. Lembre-se do nosso exemplo, que nesse momento contrata-se um profissional da topografia para proceder à marcação dos pontos do terreno, para que o gestor da obra, juntamente com o mestre, saiba as cotas de cada área do local e ambos possam acompanhar a fiscalização e execução dos cortes de aterro, quando for o caso. Essa marcação topográfica será discutida também em próxima sessão. Sendo você o gestor da obra, saiba que deverá se preocupar em contratar uma empresa de terraplenagem idônea e com toda a documentação em dia. Uma empresa que tenha responsabilidade e respeito ambiental. As multas por descumprimento das legislações municipais e ambientais são elevadas, além do risco de embargo de serviços. Então, se sua obra ela é identificada como um local que não respeita a legislação, um local que produz entulho e descarta de uma forma irregular, você pode ter a obra embargada e você vai ter um problema administrativo enorme para resolver isso depois, tanto no município quanto nas companhias de saneamento. Depois de contratar a empresa responsável pela movimentação e destinação do excedente de terra, bem como as marcações de topografia realizadas, tem-se o início da terraplenagem. Depois de contratar a empresa responsável... Opa, já passei essa parte, desculpa, ficou repetida. O primeiro passo é definir a partir do projeto as áreas de onde será retirado o solo e as áreas para quais esse material será movimentado. Esse planejamento auxilia o operário das máquinas na escavação a planejar o trajeto com o equipamento. Então aqui, por exemplo, eu tenho ali do lado esquerdo uma linha tracejada, que é uma linha de passagem, em que a gente vai fazer do lado esquerdo um corte desse solo e do lado direito um aterro. Então a gente vai ver se esse corte disponibilizado vai ser suficiente para fazer o aterro, ou se a gente vai precisar fazer um bota fora ou compra de solo, enfim. E do lado direito a gente tem uma coisa mais em 3 dimensões. Então o primeiro solo seria um solo natural, que ele teria um aclive, né? Ele teria a cota inicial, a cota da frente, mais baixa que a cota dos fundos, e aí a gente faz um corte na área verde, deixando essa área plana, e esse solo que está na área verde a gente destina para a área rosa, deixando esse solo totalmente plano no último volume com o aterro. E aqui a gente tem algumas imagens de alguns equipamentos que estão trabalhando ali na retirada do solo e no transporte desse solo. Depois de feitas as demolições das construções existentes, separam-se os entulhos por tipo, e esses são destinados conforme cada caso. Nesse momento, retira-se também a vegetação existente e que ela possa ser suprimida, após consulta à prefeitura local. Isso é, se você tem algum tipo de árvore que você não tem certeza se você pode tirar, você tem que consultar a prefeitura, porque a multa de retirada de arborização é altíssima e também pode embargar sua obra. Quais são as árvores que podem ser demolidas geralmente? As frutíferas. Agora, as árvores nativas, você precisa laudar cada árvore e você precisa ter autorização para retirada, se for caso de retirada. E só quem autoriza isso é o engenheiro agrônomo ou florestal da prefeitura local. É importante que a terra a ser movimentada não se misture com entulho proveniente de restos de construções e vegetações. Por isso, deve-se demolir o que há para ser retirado e o local deve ser completamente limpo para iniciar a terraplenagem. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma demolição, né? Tem solo com demolição, enfim, o solo está bastante misturado e esse solo não é o solo que a gente vai utilizar para um aterro. Porque imagina só, vocês já tiveram índices físicos em mecânica dos solos? Índice de vazios. Sim, não sei. Granulometria. Eu ainda não tive mecânica dos solos. Tá. A mecânica dos solos, ela vai dar granulometria. E a gente viu sim, Felipe. Tá, ela vai te dar o índice de vazios e tudo mais. Se você tem peças de entulho misturado aos solos, essas peças elas vão evitar que esse solo seja devidamente compactado. E aí pode causar diversos problemas na estrutura de vocês. Então o ideal é que você tire toda a vegetação e todo o resto de demolição que você tenha no local para que depois você comece o projeto de terraplenagem.
A escavação ela pode ser feita por meio de equipamentos específicos, conforme a demanda do terreno, a dureza do solo e a profundidade do volume total. Os equipamentos eles são classificados por, primeiro, unidade tratora. Ele traciona e empurra as outras máquinas e exerce diversas funções quando acoplado com diversas pás. Os mais conhecidos são os tratores e podem ser de rodas ou esteiras, conforme como eles locomovem. Então, a gente tem aqui um exemplo de trator com esteira, porque com roda a gente viu lá na imagem anterior. Nessa daqui do lado da esquerda, a gente tem um trator com roda, e do lado direito a gente tem um com esteira também. Então, dependendo do tipo de pá do trator. A gente pode ter uma unidade escavo-empurradora, que é um trator equipado com lâmina frontal para comando hidráulico, e também a gente pode ter uma unidade escavo-transportadora, que ela escava, carrega e transporta e descarrega o material solto, possuindo uma caçamba acoplada à unidade tratora. Então aqui a gente tem os dois exemplos. Do lado esquerdo a gente tem o escavo empurradora e do lado direito nós temos o escavo transportadora. Reparem que o escavo transportadora tem uma caçamba que ela é acoplada ao trator para que faça esse tipo de, transporte. A gente tem as unidades escavo-carregadoras, que elas escavam, carregam e transportam material solto, normalmente até uma caçamba ou caminhão, e são conhecidas como carregadeiras, escavadeiras ou retroescavadeiras. A gente tem um exemplo aqui de uma descarregando no caminhão. A gente tem as unidades aplanadoras. Quando a gente fala de aplanadora, é de deixar plano, que confere o acabamento ao terreno após a terraplenagem. Então, essa planificação que ela tem nessa pá, que está ali no meio entre as sodas dela, vai permitir que o solo fique plano. A gente tem a unidade transportadora, que transporta o material retirado do solo a distâncias maiores. Os mais conhecidos são os caminhões basculantes, que são aqueles enormes, né, vagões, enfim, mas eu deixei aqui um de pequeno porte, que seria um bem pequenininho. E nós temos unidade compactadora, que a gente pode ter tanto ela com esse rolo liso, quanto com esse rolo de compactação que tenha volumetria para que você faça essa compactação, de uma forma mais uniforme possível de solo. O rolo que é mais, digamos, liso, ele é mais para pavimentação de estradas, ruas, etc. Ele deixa aquela planificação no leito. Agora, os solos que tem como se fossem esses pés no rolo, eles são mais para solo mesmo. Nos casos em que o solo é muito rochoso, faz-se necessário os usos de outros equipamentos e técnicas para romper as rochas, antes de dar continuidade à retirada da movimentação de terra, tais como o martelo pneumático, que a gente vê do lado direito, o trabalhador utilizando o martelo pneumático, e uma perfuratriz ou explosivos em casos que os solos são muito rochosos e têm um grande volume. Suponha que no exemplo do edifício, utiliza-se uma escavadeira para a retirada do maior volume de terra e abastecimento de caminhões basculantes que destinam a terra até um bota-fora, que é credenciado pela prefeitura da cidade. No lote do exemplo, não será executado um aterro, então a gente só vai fazer um corte no solo. Com a finalização do maior volume de terraplenagem, o canteiro manterá uma retroescavadeira menor para auxiliar apenas durante a etapa de fundação. A quantificação do volume de terra a ser movimentada é muito importante, tanto para efeito do orçamento desse serviço, como para constar no plano de gestão de resíduos, como documento obrigatório aos empreendimentos. Lembra lá aquela aula 1, quem estava na aula 1, que eu fiz um exercício de movimentação de solo? Quem lembra disso, de topografia? Eu lembro. Então, é mais ou menos isso. A gente precisa quantificar o quanto dessa terra vai ser destinada a um bota-fora, para que a gente tenha isso num plano de gestão de resíduos sólidos, e também para a gente conseguir quantificar quantas viagens vai ser necessário para tirar aquele solo dali. Para cálculo do volume, do corte ou do aterro, utilizam-se as características geométricas mais aproximadas do perfil do solo, considerando as medidas das áreas da figura que a gente vai ver a próxima, que são faces de um prisma. Então, aqui, por exemplo, nós temos a área 1, que está definida por S1, e a área 2 definida por S2, e nós temos uma largura entre elas.
Todo mundo concorda que o cálculo de um volume é uma área vezes uma próxima distância que daria um volume para isso? Sim ou não? Sim. Sim. Se a gente calcular S1 e S2 e fizer a média das duas, ou seja, um intermediário e multiplicar pela largura, a gente não vai chegar próximo desse solo? Do volume de solo? Sim. Então, existem diversas técnicas que buscam mais precisão no cálculo do volume da Terra sendo movimentado. Contudo, o modelo mais apresentado acima é o que tem uma aproximação bem legal. Para o dimensionamento dos equipamentos e da produtividade desse serviço, além do volume, deve-se ter em conta também o empolamento do material. Empolamento é quando você tira um solo da origem natural dele e você corta esse solo, ele vai ficar um solo solto, ele vai ter um índice de vazios maior entre as partículas, portanto, o volume dele cresce tendo a mesma massa, porque as partículas vão estar mais soltas. Então, ao escavar a terra, o solo a ser transportado se desagrega, sofrendo um aumento do espaço entre as partículas. Esse empolamento ele é expresso em porcentagem e ele vai variar de acordo com o tipo de composição do seu solo. Há materiais que, por exemplo, sofrem um acréscimo de até 30% do volume. Então, imagina que você tirou 1.000 metros de solo. Esses 1.000 metros vão virar 1.300 metros de solo, porque vai ter um acréscimo de 30% no volume por conta desse espaçamento entre as partículas. O oposto também vai acontecer. Suponha que um processo de terraplenagem envolva o acréscimo de terra para a elevação do nível de um ponto do terreno. Pelo projeto, seria necessário tirar terra de um ponto do local para a reposição onde se faria o aterramento, e caso o gestor considerasse apenas o volume resultante do cálculo geométrico do volume a ser preenchido, ele estaria errado. Isso ocorre porque, ao se realizar um aterro, deve-se compactar bastante o material, a fim de garantir a sua estabilidade. Dessa maneira, reduz o índice de vazios nesse solo e, consequentemente, o seu volume tende a diminuir. Para esse serviço, o gestor deve estar sempre destinar um volume maior de terra que o espaço a ser preenchido, porque ele tem que considerar que o empolamento também, para o aterro, ele acontece. Se você tem um volume de terra, você vai volume de solo, e você vai aterrar esse volume, você tem que levar em consideração quanto que ele consegue ser adensado. Então, durante a movimentação de terra, faz-se necessário a retirada do material do canteiro e seu transporte para um local apropriado, atentando sempre para as normas municipais e do meio ambiente relativo à separação dos diferentes tipos de resíduos e sua correta destinação. Então, nós temos aí algumas classificações de resíduos, a gente vai ver uma por uma. A classe A podem ser resíduos reutilizados, como agregados, por exemplo, que é o resultado de uma demolição de componentes cerâmicos, ou de concretos, ou de argamassas. A gente tem eles como classe A, que eles podem ser reutilizados. A classe B são os plásticos, papéis, metais, vidros e madeiras que possam ainda ser recicláveis, que não necessariamente estejam contaminados com alguma coisa, mas que ainda podem ser recicláveis, esse tipo de resíduos. A classe C não há alternativa disponível para sua reciclagem, por exemplo, o gesso, que é um aglomerante, depois que ele tem um enrijecimento, não tem mais como você reparar, e aí se você vai descartar, ele já é um classe C porque ele não é reciclável. Você tem a classe D, que são os materiais perigosos e os contaminados, os exemplos, as tintas, os solventes, o amianto das telhas, materiais oriundos de clínicas e instalações industriais, que são materiais que você tem que descartar como classe D, você não pode reutilizar. Alguém aqui assiste Irmãos à Obra, algum tipo de programa assim? Sim. No Discover Home and Health? Sim. Assistem? Esses programas, eles mostram bem quando tem amianto na construção, que é um problema para o descarte, porque o amianto é classe D e não dá para você fazer um descarte comum, você vai gastar bastante com botar fora para destinar ele. E aqui eu trouxe para vocês um QR Code, em que vocês vão mirar o celular na tela de vocês, ou vocês vão entrar lá no link da aula 2.2, que já está no AVA, e vocês vão responder uma atividade em sala de aula. Essa atividade vale um total de 50 pontos. 50 pontos? 50 pontos. Peraí. Não, eu acho que eu coloquei ela como 40 pontos. Mas a última questão, ao invés de dar 100, eu vou dar 200. Ok? Ok. Ela está com um total de 40 pontos, mas seria 400 pontos, só que a última questão que valia 100 vai valer 200 para eu considerar
até 500 pontos para todo mundo. E eu quero que vocês respondam essa atividade para que eu lance nota de sala de aula. Lembrando que eu quero que vocês se acostumem com esse tipo de modelo de formulário, porque ele vai ser utilizado na semana que vem para a gente fazer uma atividade de avaliação de vocês. Então, na semana que vem, a gente tem uma atividade avaliativa, quero que vocês descansem, leiam o material que eu passei até agora, façam os exercícios do Faça Valer a Pena, ou Faça Você Mesmo, aqueles que ficam no final de cada sessão, que eles podem ser utilizados como embasamento, por exemplo, de algumas questões que eu vou colocar na atividade de vocês. E a aula de hoje está encerrada. Dúvidas? Prova, professor. Tô com medo da prova. Vai ser muito tranquila. Eu sou quase um pai de vocês. Não fique com medo. Tudo que eu passei, se você anotou, se você tem tudo certinho, se você prestou atenção, se em algum momento eu grifei alguma coisa que você achou interessante, é isso que vai conter na sua prova. Beleza. Vou te levar um bolo de churros. Ah, pena que nós não estamos numa aula presencial. Vocês querem meu endereço? Já falei que vocês não podem me comprar, viu? Mas vocês podem tentar, não é proibido tentar. Diga. Eu estou com o Ava aberto aqui, não está aparecendo o link para fazer essa avaliação. Já vamos ver isso então agora. Só um minutinho. Todo mundo consegue enxergar meu Ava? Sim? Ó, vou colocar aqui. Aula do professor. Tá no 2.2, né, Felipe? Isso. Ó, vou colocar aqui da matéria de Tecnologia das Construções. Vou nas minhas ações. Vou descer na aula 2.2. E na aula 2.2 tem um link. Eu acho que sim. Todo mundo conseguiu achar o link? Se não achar o link, vocês têm um QR Code que eu vou deixar um pouquinho aqui na tela. Vocês copiam esse QR Code. Vocês colocam a câmera do celular no QR Code, lê ele, abre o link e compartilha no grupo de vocês. Eu vou deixar essa atividade por 48 horas. Beleza, já tô indo lá para fazer. Tchau. Fui. Deixa eu perguntar uma coisa antes de vocês irem embora. Gostaram da aula de hoje? Foi legal, bastante interessante. Sim. Foi, da hora. Não esqueçam de ir lá no portal e dar uma nota 5 para o professor. E quem não for dar nota 5, não entra no portal para me dar nota. Combinado? Ô, Felipe, eu vou dar 4, viu? Não. Se for dar 4... Não. Tá, porque você me enganou. Você falou que era 40 slides e foram 73. Eu falei que era um pouco mais que 50 slides. Você contou os slides? É isso mesmo? Não, você acabou mostrando na tela ali, eu vi. Ah, não acredito. Sério? Pessoal, não passou rápido? Viu? Um abraço aí. Muito obrigado. Abraço. Eu que agradeço que vocês estão participando. Tá na unidade 2, na seção 2, não é isso? Isso, na aula 2.2. Mas quem conseguir abrir pelo QR Code, manda para o pessoal no grupo já o link e aí vocês respondem. Tá bom. Esse link que o Nelson postou no grupo também vale? Vale, é o mesmo. Eu passei para ele antes da aula. Ah, beleza. Que é o mesmo trabalhinho. Então, belezura? Legal, tá bom. Se tiver algum tipo de dúvida... Oi? É o mesmo link. É o mesmo link. Se vocês tiverem alguma dúvida no material, é só assistir as aulas, vocês vão ter 48 horas para responder. E essa aula de hoje, daqui, eu acho que umas 24 horas, eu já subo ela no AVA. Com relação à prova, nós vamos ter quanto tempo a prova? Provavelmente eu vou deixar o link aí por 24 horas para vocês fazerem. Tudo bem. Porque algumas pessoas não têm acesso à internet, aí só vai fazer depois, mas eu dou um prazinho aí para vocês. Boa noite, Cícero.
Boa noite a todos, gente. Eu vou encerrar a gravação. Posso? Boa noite, Felipe. Muito Beleza. obrigado. Boa né? noite, professor. Boa noite. Até mais, tá? Vocês não vão ligar a câmera para eu ver vocês saindo, não? Boa noite, Falou, professor. Até mais, tchau, tchau. Obrigado. Falou, Bruno. Até mais. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tô com saudade de vocês. Vou encerrar a gravação. Boa noite, boa noite, boa noite.